No último mês, li dezenas de quadrinhos do Pinguim de diferentes eras do Batman para compreender a verdadeira essência do personagem. Mas é algo complicado porque ao longo dos anos ele foi um gênio do crime, um gangster, um vilão ridículo que usa guarda-chuvas como armas, um herdeiro, um sádico, uma piada, um verdadeiro monstro. Descobri que, acima de tudo, ele tem sido subestimado. Se aconteceu o mesmo com você que comigo na primeira vez que viu o Pinguim, não podia acreditar que este personagem, que parece tão indefeso, pudesse ser um dos maiores inimigos do Batman. No entanto, quando você lê suas histórias, entende perfeitamente. Uma mente criminosa mestra que rivaliza com o Charada. Neste painel, até Bruce Wayne admite que Oswald é mais inteligente que ele. Mas além de ser um gênio calculista, ele também é uma pessoa extremamente cruel, até mesmo com aqueles a quem diz amar. Ele é um verdadeiro monstro, mas não por sua aparência, mas porque é incapaz de sentir empatia. É nesse momento que você percebe que ser subestimado é a maior qualidade do Pinguim. Isso não apenas faz com que seus inimigos baixem a guarda acidentalmente, mas também é o grande motor por trás das motivações de Oswald. Um menino que cresceu ansiando pelo poder, atenção e reconhecimento que seu corpo deformado lhe negava. E que eventualmente desencadeou em Gotham todo esse ressentimento que tinha guardado, tornando-se assim um dos vilões mais emblemáticos do Cavaleiro das Trevas de toda a história. Como ele passou de um vilão excêntrico e quase ridículo para o gangster que vemos em sua série? Vamos falar sobre isso neste vídeo, pois analisaremos as melhores histórias já publicadas do Pinguim para entender sua evolução a fundo. Meu nome é Go, o Monitor Geek, e hoje vamos levar o Pinguim muito, mas muito a sério. Tá cansado dessas horríveis pizzas de micro-ondas? Quer viver uma autêntica experiência italiana de puro sabor? Sim. O Pinguim apareceu pela primeira vez no Detective Comics número 58 de 1941, apenas 2 anos após a criação do Batman. E nesta versão, ele era um personagem excêntrico, astuto e sorridente que conseguiu executar uma série de roubos e convencer o departamento de polícia de Gotham City de que Batman e Robin se tornaram criminosos. Naquela época, Batman ainda não tinha a grande galeria de vilões que possui atualmente. Assim, os criadores Bob Kane e Bill Finger inventavam novos personagens a cada edição, buscando inspiração onde podiam. De acordo com o próprio Kane, a maior inspiração para criar o Pinguim foi o mascote que a companhia de cigarros Cool tinha naquela época. Mas Kane não parece estar contando a história completa, pois há muitos elementos do Pinguim que também podemos encontrar em um vilão de Dick Tracy chamado Broadway Bates, que foi introduzido 8 anos antes. Lembrando que naquela época, os quadrinhos eram produtos baratos para crianças, então temas como continuidade ou empréstimo de elementos de outros personagens não eram tão importantes como hoje. Apesar dos desafios, o Pinguim se destacou desde sua estreia. Provavelmente devido à sua aparência, que mistura o absurdo com o elegante e a personalidade astuta que desafiava o Batman mais intelectual do que fisicamente. Considere que o Charada, outro vilão que desafia intelectualmente o Batman, só apareceu 8 anos depois. No entanto, essas primeiras aparições estabeleceram muitas das bases do que hoje conhecemos como o personagem Pinguim. Os quadrinhos não apenas estabeleceram Oswald como um gênio do crime, realizando crimes criativos com temáticas de aves e guarda-chuvas como armas, mas também mostram seu desejo de ser reconhecido e levado a sério. Isso é evidente no quadrinho Batman 17, onde o Pinguim participa de uma conferência que menciona os vilões mais perigosos do Batman. No entanto, para sua surpresa, Oswald não estava entre eles. Isso o ofendeu muito, tanto que, apesar de ser um criminoso procurado pela justiça, ele não pôde evitar levantar a mão e perguntar na frente de todos por que ele não estava nessa lista. Ao que o apresentador respondeu que o Pinguim não era muito criativo, pois só usava guarda-chuvas como armas. Então Oswald, nesse quadrinho, começou a usar varas de pescar, rifles e outros acessórios esportivos como arma principal apenas para mostrar às pessoas que ele podia. Ironicamente, no final da HQ, Batman o capturou com um guarda-chuva. E não é a única vez que vemos algo assim. Já que no Batman 155 vemos como o Pinguim se retirou do crime, no entanto não hesitou em retornar quando um grupo de pessoas disse que não acreditavam que ele seria capaz de vencer o Batman. O tom dessas histórias é mais cômico, pois as histórias do Batman daquela época eram geralmente assim. No entanto, como eu disse, eles estabelecem muito bem as bases do que seria o personagem futuramente. Afastando-nos um pouco dos quadrinhos, o personagem se tornaria extremamente popular com o público em geral graças à série Batman de 1966, estrelada por Adam West, onde o ator Burgess Meredith deu vida a este vilão, focando completamente nos detalhes excêntricos e extravagantes do personagem.
Vale lembrar que a série explorava a estética camp e situações absurdas para criar seu próprio estilo de comédia, e o Pinguim seguiu essa mesma linha. O personagem de Burgess funcionou tão bem na adaptação que os escritores priorizavam suas cenas e procuravam gravá-las o máximo possível. O personagem do Pinguim apareceu junto ao Coringa nos filmes do Scooby-Doo anos depois, porém quando a série foi cancelada, ele foi gradualmente menos usado nos quadrinhos. Já que o Batman estava passando por um processo de transformação onde suas histórias voltaram a ser sombrias e detetivescas, por isso um personagem tão excêntrico como o Pinguim parecia já não ter um espaço neste tipo de histórias. Mas de vez em quando alguns escritores se aventuravam a fazer algo interessante com o personagem, como esta história de 1984. A jornalista Vicky Bale se surpreende ao ver a foto que tirou acidentalmente do Pinguim, já que o ângulo baixo e a pouca iluminação destacavam certas sombras pesadas nele que o faziam parecer mais ameaçador e menos cômico do que antes. No quadrinho Peças do Pinguim, Oswald, cansado de não ser levado a sério, ameaça Vicky Bale para que ela tire fotos dele. Verá, nunca recebi o reconhecimento que meu gênio criminal merece. Coringa e os outros todos são charlatões de segunda comparados a mim. Sempre fui retratado na mídia como desajeitado, insignificante e constantemente frustrado pelo Batman. Eu lhe pergunto, senhorita Bale, acaso algum dos outros teve melhores resultados contra ele? E considere isso, em cada confronto pelo menos eu completei 2 ou 3 crimes brilhantes antes de uma vitória do Batman. Sou mais do que minha imagem, senhorita Bale. O homem interior transcende a casca da minha aparência. Quero que capture essa essência em fotografias e as exponha para que todos os zombadores vejam. Vicky se recusa apesar das ameaças, mas sem que Oswald perceba, consegue tirar esta fotografia que captura exatamente o que o Pinguim diz ser. Este quadrinho é uma das últimas histórias que vemos desta versão clássica do Pinguim que tem o traje, aquele que utiliza miniaturas explosivas, aquele que voa utilizando seu guarda-chuva e que deixa pistas para que Batman encontre. Posteriormente, o personagem foi reimaginado mais como um gangster, um criminoso de colarinho branco que transita entre o legal e o corrupto, aproveitando as oportunidades do mercado. Uma grande história onde podemos ver o Pinguim neste papel é encontrada no quadrinho No Man's Land, uma história em que a cidade gótica é devastada por um terremoto e abandonada pelo governo dos Estados Unidos. Alguns acreditam que a cidade está perdida. Nesse período, diversos criminosos disputaram o controle de bairros e territórios. Porém, Oswald aproveitou a situação, enxergando a catástrofe como oportunidade de negócios. Usando contatos fora da cidade, o Pinguim começou a lucrar com a necessidade das pessoas, contrabandeando suprimentos e vendendo tanto para policiais quanto para vilões coisas como alimentos e munições. Neste quadrinho vemos o Pinguim em sua faceta mais estratégica em uma história onde ele aproveitou o caos para fortalecer sua posição e expandir seu poder, mostrando-nos que sua principal arma nunca foram os guarda-chuvas, mas sim sua mente. Neste quadrinho, Bruce Wayne afirma que o Pinguim é mais inteligente que ele. Nesta história, o Pinguim sai da prisão e decide não cometer mais crimes abertamente. Bruce se preocupa e diz ao Robin: "A verdade é, Cobblepot é o homem mais brilhante contra quem já lutei. Ele é mais inteligente do que eu." Robin não acredita que Batman sempre o venceu. Bruce explica: "Entendo mais as obsessões. Estou ciente das minhas e as faço funcionar na maioria das vezes. O Pinguim tem uma fixação com Batman e eu o mantenho ocupado em um duelo intelectual que o impede de aplicar seus golpes em outro lugar. Pelo menos fiz isso até agora." De acordo com Bruce, Pinguim não é menos inteligente que Oswald, mas se deixa levar mais por suas obsessões. Na saga Pinguim Triunfante de 1992, Oswald manipula a bolsa de valores, tornando-se tão perigoso que chega a tomar a mansão de Bruce Wayne. E tudo funciona muito bem nesta história até que Oswald percebe que o dinheiro não importa muito para ele. O que ele realmente deseja é se vingar de todas as pessoas que o desprezaram. Até onde eu vi, Pinguim Triunfante é o primeiro quadrinho que aprofunda a juventude de Oswald. Aqui vemos como várias crianças provocam Oswald por sua aparência e modo de se vestir, levando-o a cortar o rosto de uma delas. Na adolescência, zombavam dele dizendo que nenhuma garota o acompanharia ao baile. Então, ele contratou a garota mais popular da escola por $300, apenas para chantageá-la depois e arruinar sua vida social. Nas novas histórias do Pinguim, são introduzidos elementos que se tornariam cruciais para o personagem. Primeiro está o passado trágico em que ele é discriminado por sua aparência, o que gera certa empatia pelo personagem. Também nos é dito que Oswald sempre foi um monstro, além de suas próprias tragédias. Ele fará de tudo para se vingar daqueles que o desprezaram.
algo que também podemos ver refletido no Pinguim de Tim Burton. A versão de Oswald Cobblepot, interpretada por Danny DeVito, é uma das mais sombrias que já vimos do personagem. Esta versão se afasta do criminoso excêntrico que tínhamos visto até este ponto nos quadrinhos e se torna uma figura trágica e grotesca típica da filmografia de Tim Burton. Aqui, Oswald é abandonado ao nascer por seus pais devido às suas deformidades e cresce nos esgotos cercado de pinguins que cuidam dele, mas não são capazes de curar o abandono e o ressentimento que Oswald sente em relação ao mundo exterior. O filme se distancia bastante dos quadrinhos vistos até então, mas ainda assim mantém várias características essenciais do personagem. Já que, assim como sua contraparte do quadrinho, é um personagem cujo passado trágico forma sua personalidade e o leva a buscar vingança contra quem o rejeitou. E o reconhecimento alheio, dois objetivos frequentemente conflitantes. Porque a princípio seu plano é ser aceito e reconhecido como prefeito, mas à medida que seus planos são frustrados, o ódio vem à tona, então ele decide acabar com tudo. Esta versão foi extremamente transgressora para a época e até hoje é uma das melhores adaptações do personagem, na qual podemos ver um personagem excêntrico dos quadrinhos, visto através do olhar sombrio e trágico de Tim Burton. Na minha opinião, Pinguim Triunfante e Batman Returns, lançados no mesmo ano, são os pilares do que o personagem seria nas próximas décadas. Depois vimos outros quadrinhos como O Pinguim Retorna de 1997, que mostra que sua mãe o maltratava, e a história do Asilo do Coringa focada no Pinguim. Nesta cruel origem do Pinguim, vemos ele ser rejeitado amorosamente na sua adolescência devido à sua aparência e como eventualmente encontra o amor numa jovem chamada Violet, a quem resgata de uma rede de tráfico de pessoas. Neste quadrinho, o Pinguim se apaixona por Violet. Ela se sente grata a Oswald por tê-la resgatado e inicia um relacionamento com ele, desconhecendo seu envolvimento com o crime. Tudo parece bem, até Oswald parece feliz. Mas tudo mudou durante um encontro em um restaurante quando ele viu o chefe rindo. Talvez tenha sido coincidência que o chefe ria olhando na direção do Pinguim. Ele pode ter lembrado de algo engraçado ou de uma piada que escutou. Mas no final não importou. A raiva se apoderou de Oswald, que destruiu a vida do chefe. Dias depois, o prédio do restaurante tinha um novo dono. O local foi fechado e todos os funcionários foram demitidos. No dia após perder o emprego, o chefe descobriu que sua namorada havia sido deportada. Seu amigo foi preso por um crime que alegava não ter cometido. Um novo inquilino ao lado começou a tocar música em volume máximo durante toda a noite. A igreja que ele frequentava foi fechada. O parque onde ele gostava de sentar foi demolido. E então, o chefe, que era um alcoólatra recuperado, descobriu que uma loja de bebidas 24 horas havia aberto bem em frente ao seu apartamento. 2 meses depois de encontrar o Pinguim, o chefe foi encontrado em uma estação com uma corda no pescoço. Violet descobriu uma pasta onde Oswald colecionava recortes de jornais com obituários de pessoas cujas vidas foram misteriosamente destruídas e o confrontou. E no final, a história em quadrinhos nos diz que, assim como o Pinguim havia sido capaz de tirar a vida de uma de suas aves quando esta o atacou, foi capaz de devolver Violet à mesma gaiola onde a havia encontrado. Como disse o Coringa no final dessa história, o Pinguim sempre ri por último, mas o que ele não entendeu é que quem ri por último geralmente ri sozinho. Se você prestar atenção, então, a tendência das últimas décadas tem sido apresentar o Pinguim como este personagem trágico, que sim, tem muitas feridas devido ao seu passado, mas que comete atos tão terríveis, tão cruéis e calculistas que nem mesmo seu passado o isenta deles. Outra versão detalhada do personagem é vista na série Gotham. Oswald Cobblepot de Robin Lord Taylor começa como um subordinado insignificante da máfia, subestimado por todos. Contudo, sua astúcia, ambição e grande capacidade de adaptação gradualmente o transformam em um dos personagens mais perigosos da cidade. Alguém capaz de trair e se aliar a qualquer um para sobreviver. Algo interessante desta versão é que, apesar de ter um lado muito cruel e visceral, também o vemos como um personagem que sofre e que tem um grande desejo de ser amado e reconhecido. Adoro esta versão do Pinguim, que mantém diversos elementos teatrais e estéticos dos quadrinhos. Mas recentemente vimos outra versão do Pinguim que também está super interessante. Em 2022, estreou o filme do Batman, com o Pinguim interpretado por Colin Farrell sob muita maquiagem. Nesta versão, Oscorp, como é apresentado no filme, é um tenente carismático e engenhoso da máfia que trabalha para Carmine Falcone e uma das poucas pessoas que não se intimida nem mesmo quando tem o Batman de frente. Adorei essa versão no filme, mas na série eles fazem o personagem brilhar ainda mais. A série do Pinguim se desenvolve logo após os eventos do filme Batman.
Por isso, uma parte de Gotham City ainda está devastada pela inundação e Oz procura explorar a recente morte de Carmine Falcone para seu benefício pessoal, o que o coloca em conflito com Sofia Falcone, filha de Carmine, com os Maroni e com muitas outras gangues que buscam controlar o tráfico de drogas e o poder de Gotham City. Eu recomendo assistir essa série, que é uma joia. Eles fazem um ótimo trabalho com o personagem Oz, adaptando elementos dos quadrinhos para uma narrativa diferente. Assim como nos quadrinhos, Oz era constantemente subestimado na infância por ter nascido com uma deficiência nas pernas e pés, fazendo-o admirar figuras criminosas como Rex Calabrese. Porque em sua mente, o poder equivale ao respeito. É um personagem carismático que sabe como manipular as pessoas, sempre sabe o que dizer e sabe como sobreviver, mas que não está disposto a ser pisoteado, por isso quando se sente menosprezado, reage imediatamente com violência. Outro ponto que também é similar aos quadrinhos é que, tal como a história Orgulho e Preconceito, este Oz elimina intencionalmente seus irmãos e acaba cuidando de sua mãe. O que mais gostei nesta versão do personagem foi a habilidade dos escritores em fazer você se identificar, mesmo que um pouco, com Oz. Porque você, como espectador, frequentemente queria que ele saísse bem, apesar de te dizerem que ele sempre foi um monstro. Alguém que não é capaz de ter redenção, um homem sem consciência ou moral, que só se relaciona com os outros enquanto essa relação o beneficia, já que nem mesmo foi capaz de dizer a verdade para sua mãe para evitar que ela perdesse um dedo e a deixou viva em estado vegetativo, apesar de ter prometido que não faria isso. Isso também me pareceu egoísta e muito cruel. A propósito, publiquei um vídeo no Instagram comparando sua relação com Vicky, a dinâmica entre Batman e Robin. Cada versão do Pinguim acrescenta uma nova camada de profundidade ao personagem. O Pinguim não é o típico vilão que se opõe fisicamente ao Batman. Trata-se de uma mente mestra que opera na margem da legalidade e que é astuto o suficiente para evadir a justiça e continuar operando seu clube por anos. É um personagem que iniciou como um criminoso excêntrico, mas gradualmente ganhou profundidade e tons mais realistas por meio de histórias que revelaram seu passado. Não para simpatizar com ele, mas para nos mostrar que às vezes talvez os monstros não sejam feitos, mas nascem. É um personagem que retrata dor, rejeição, desejos de destaque e obsessões por poder. Alguém que, apesar de seu tamanho e forma, não se intimida nem mesmo diante do olhar do Batman. Em uma cidade infestada de monstros com poderes, é curioso que um dos vilões mais cruéis, sádicos e perigosos seja alguém que não tem habilidades sobre-humanas, alguém que até mesmo foi subestimado durante toda a sua vida. Mas aí reside a grande lição do personagem, no fato de que à primeira vista não podemos ver o quão verdadeiramente monstruosa uma pessoa é, mesmo que pareça exatamente como Oswald Cobblepot. Obrigado por assistir, Geekers. Espero que tenha valido a pena todos esses quadrinhos do Pinguim que li. Se gosta do tema, confira minhas análises de Duas Caras e Charada. Isso é tudo por hoje. Sou Gó e continue vendo além do óbvio.